Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área. Vamos para mais uma abertura semanal. Renovei os estudos aqui em índice e dólar, tá? Vou fazer isso toda semana, renovando os pontos, aí passando os pontos mais interessantes para vocês. Com as linhas azul claro, são as linhas dos 120 minutos, e as linhas em amarelo são as linhas do 15 minutos, tá? Então é assim que eu vou fazer o estudo daqui para frente. É o que tem funcionado para mim, então acredito que é o que vai funcionar para vocês também, tá? Tanto no índice quanto no dólar. E aí eu já vou falar para vocês os pontos aqui, o que eu acho que vai acontecer na ação, no ativo, né? Essa semana, depois a gente vai fazer um overview aí em todas as ações que a gente avalia sempre no fechamento diário e semanal, tá? Então lembrando, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, compartilha com quem você acha que merece receber este conhecimento e comenta aí o que você está achando dos vídeos do canal e dessas ações e ativos aí que analisei. Também me segue lá nas redes sociais que estão na descrição. Lembrando que 2.000 seguidores no Instagram, a gente vai sortear uma mentoria. E terça-feira agora, 8h30, né, por volta de 8, 8h30, a gente vai ter a live no canal aí para bater um papo, né, e passar conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui no índice futuro para essa semana? A gente tem uma LTA que eu deixei aqui já traçada de outros dias. Ele desrespeitou a LTA, né, nos últimos dias, aí, não estou falando exatamente da semana passada, mas nos últimos dias. Aí ele ficou dançando embaixo dela, usou ela como resistência, retomou aqui, teve, acho que foi na própria sexta-feira aqui, teve uma alta muito forte, teve uma queda muito forte, porém não renovou fundo, tá? Então eu acho que vai acontecer isso daqui, ó. A gente teve uma alta, não renovou fundo, né? Ele teve esse fundo aqui, ó, ficou meio torto, mas vocês vão entender. Não renovou fundo, então acredito que ele vai lá buscar renovar topo agora e muito provavelmente retomar essa LTA aqui, tá? Mas é apenas um achismo, o mercado é soberano, não tem como adivinhar, só tem como se preparar e seguir o preço, tá? Então os pontos da semana para o índice, que eu acho relevante, repetindo, azul claro é 120 minutos e o amarelo é 15. Então a gente tem aqui o 106,828, 105,847, 105,416, 105,015, 104,660, 104,227, 103,900, 103,644, 103,312, 102,680, 102,278, 102,029, 101,795, 101,503, 101,156, 100.746, 100.193, tá? Lembrando, esses são pontos de suportes e resistências onde o preço tende a parar e dar uma freada, uma inversão ali. E aí você precisa aprender a ler o contexto para decidir se você vai apostar num rompimento ou numa retração, num pullback do preço, tá? Então, a expectativa aqui de quem vos fala, do canal Amor ao Dinheiro, é que o índice volte a subir essa semana, mas, como eu disse, é ideal seguir o preço em vez de tentar adivinhar para onde ele vai, tá? E no dólar também refiz os estudos, deixei as LTAs também traçadas que já estavam lá, apenas apaguei as linhas e as zonas de acumulação que a gente tinha traçado antes, tá? E o dólar, né, como a Selic caiu, ele está bem lateral, mas acredito que com uma subida do índice, ele deva romper aqui essa LTA, e aí se ele romper, ele vai fazer um repique, depois ele vai começar a cair. Talvez ele entre numa tendência de baixa, ele precisa renovar fundo aqui por volta dos 5.090, tá? Então os pontos aqui são iguais ao do índice, as cores, né? Azul claro é 120 e o amarelo é 15 minutos. Para quem opera aí day trade com futuros, é bem importante esses pontos, tá? Alguns são lá de trás, mas eu tracei os que eu acho mais relevantes, onde o preço vai realmente parar. Então, para o dólar é 5.648, 5.570,81, 5.506,50, 5.463,00, 5.443, não, 5.441,54, né, o 5.443,5 é onde ele fechou. 5.4697, 5.377,27, 5.340,44, 5.310,38, 5.277,43, 522384, 520168, 514753, 512084, 509042, 502558, 494808, 488008 e 482870. Lembrando, novamente, não tente adivinhar, tente seguir o preço que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá bom? Então esses são os pontos relevantes aqui para a semana. Muito cuidado aí com as suas operações em futuros, que pode ser
é muito prejudicial para a sua saúde financeira, pois é um ativo muito alavancado, tanto o índice quanto o dólar. Aprenda a usar o stop, aprenda a seguir o preço e aprenda a marcar aqui suportes e resistências para você tomar decisões no seu gráfico, tá bom? Então vamos aí analisar as ações. O que a gente pode esperar aqui? O IBR3, já falei no fechamento semanal. Repito aqui na abertura, a gente está em cima da terceira linha de tendência do Fibonacci, tá? Ele já fechou e já corrigiu bastante gap e bastante subida aqui, né? Se você parar para analisar, vamos pegar aqui que subiu 121%, ele está corrigindo 50% aqui lá do R$ 1, tá? Então eu estou usando R$ 1 como base. E aí, corrigido 50%, muito provavelmente ele vai retomar uma subida agora e tende a renovar topo, tá? Vamos fazer aquela marcação legal aqui, bem macro, tá? Olha só, subiu, corrigiu e agora ele provavelmente vai renovar topo. Lógico que ele não vai direto, eu estou aqui fazendo uma marcação mais macro, então no intraday, no intrasemanal, ele vai fazer idas e vindas e a gente tem aí o resultado do segundo trimestre agora. Acho que é dia 14, né? A gente tem uma semana cheia de balanço, cheia de resultado de várias ações, tem que ficar ligado. Inclusive eu fiz um vídeo sobre Vevar, a gente já vai falar dela, mas é sobre o que esperarem antes do balanço. É uma ação que está bem cotada aí. Mas voltando para Oi, é isso que a gente espera do ativo. A mesma coisa para o IBR4, vou jogar aqui nos 15 minutos. Tá igual a irmã, só muda um pouquinho os pontos, né? Ela não chegou na terceira linha do Fibonacci, porém ela subiu do mesmo jeito e corrigiu do mesmo jeito. Então, se a gente pegar aqui 1,52, mais ou menos 1,66, aqui 56, corrigiu um pouquinho mais, 50%, significa que é ideal você pegar ela de outro patamar. Vamos pegar aqui mais ou menos no 1,60, né? 1,36, 1,42 aqui, 42 mais ou menos, 53 aqui no próprio Fibonacci como resistência. Então é mais ou menos ali 50%, 75% de correção na irmã. Lembrando que o IBR4 tem menos volume, então ela tem uma liquidez um pouquinho mais fácil de ser manipulada. E aí foi o que aconteceu nessa explosão do ativo, que ela se descolou muito, né? Teve um dia que a IBR3 estava 1 centavo mais cara que o IBR4 e nos dias seguintes, né, bem nos dias seguintes, a IBR4 dobrou de valor. Então ela deu uma esticada e tudo que estica volta forte aí na correção, tá bom? E a RBR3 segue aí sendo manipulada, segurando o preço abaixo aí dos 8,25, 8,30, que é a zona de resistência. Ela até ameaçou subir forte aqui, acho que foi na própria sexta-feira, deixa eu dar uma olhada, foi. E aí devolveu tudo. O que eu espero para essa ação aí nessa semana? Que também tem resultado dela. E também tem o fim da subscrição da IRBR1. Tá? Quem tinha IRBR1 na carteira, já deixa a dica aqui na abertura semanal. Quem tinha IRBR1 e não negociou o ativo, não vendeu, se ela sumiu da sua carteira, não se preocupe. Você ainda tem a chance de exercer ela até dia 11, mas você tem que deixar 6,93 aqui o valor, até deixei em roxo aqui, reais por IRBR1 que você for exercer na sua conta corrente da corretora, tá? Então se liga nisso, eu postei até lá no Insta e na comunidade do YouTube. Então cuidado para não deixar perder dinheiro aí. O que eu acho que vai acontecer aqui? Ela fez um topo menor novamente, ó, a gente está vindo de topos menores aí sem parar, né? No máximo a gente tem umas tendências de altas micros aqui. Eu acho ainda, confio que ela vai dar uma caída aqui para perto dos R$ 7, que é o preço da subscrição nessa semana, mas posso estar enganado, a gente segue o preço. Se ele romper esse fundo aqui, com certeza ele vai vir aqui para perto dos 6,93, né? Afinal, você ganhou uma IRBR1 na sua carteira e eles não vão deixar você ganhar dinheiro tão fácil assim. Os bancos querem tudo para eles, né? Então essa é a expectativa da IRBR1. JHSF, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com ela as últimas semanas, né? Tá numa tendência de baixa, aqui tem uma LTB muito relevante, apesar de ter rompido a outra. Ele formou mais uma LTB que faz bastante sentido. Tem bastantes toques aqui, ó. Então, o que a gente pode esperar? Que ele venha testar essa LTB de novo. Ele parou aqui em cima desse suporte. Isso aqui é uma região de suporte muito relevante. Então, pode ser que ele venha tocar na LTB. Espero muito aí para quem estiver comprado que ele rompa e continue a subir, né? Testando, ele pode romper aqui, testar a LTB como suporte e continuar subindo, parar aqui na resistência desse retângulo, repicar para o 9,3, que é um suportão, e aí decolar a ação. Tá bom? Então essa é a expectativa. Se ele perder esse fundo aqui, aí ele vai lá buscar esse outro fundo aqui que está por volta dos 7,90. Então tem que tomar cuidado com essa ação que ela está numa LTB muito forte. Lembrando que a gente tem essa LTA aqui traçada mais achatada, mas se ele for buscar ela, significa aí muito percentual de queda. E não, isso aqui não vai ser bom para nenhum comprado, né? Por volta de 28, ou seja, 30% de queda, tá bom?
Ciel 3, né, tá indo e vindo, indo e vindo sem parar, mas formou uma LTA que eu até deixei marcada de verde, parou em cima do retângulo aqui, do mais ou menos que é 5,23, tá? E aí a gente espera que ele respeite essa LTA, renovou um topo levemente mais alto, se você parar para analisar, renovou fundo mais baixo, mais alto também, então a gente espera que ele renove topo e volte a tocar aqui na LTA. De preferência, se ele tocasse junto com o suporte aqui do 5,48, ficaria bonito para uma entrada de compra, tá? Mas não é recomendação. E aí ele volte a renovar topos aí, quem sabe até retomando aqui essa outra LTA, que seria bem legal aí para ação. Tá bom? Então, a Cielo, né? A gente teve notícias aí da conta Zap, que tem parceria com a Cielo. Então tem que ficar de olho nisso daí. As notícias estão movendo bastante esse ativo, tá? Gafisa, vamos dar uma olhada na Gafisa, rompendo a LTB, ó, a gente deixou marcado de azul, tá? Então ele está rompendo a LTB, testou aqui o fundo desse retângulo, devolveu, retomou fazendo força, agora está usando a LTB como suporte. Então eu acredito que isso daqui seja um repique na LTB, a gente tem um ponto de suporte aqui muito forte, se você olhar para trás. Então ele tá juntando um suporte com as costas aqui da LTB como suporte também. Então ele deve romper o 597, de preferência renovando o topo aqui, fazer outro repique para continuar a subida da ação. Mas, como eu falei, não dá para prever, só dá para seguir o preço. Então cuidado, que se romper esse suportaço aqui que eu marquei para vocês agora, por volta aqui dos próprios 5,85, onde fechou, aí sim acredito que vai cair a ação, vai dar uma tendência de baixa muito feia aí, tá bom? Vevar, eu já fiz o vídeo dela hoje, tá? Então não vou falar muito dela aqui, confere lá no canal, já está postado tudo que você precisa saber sobre Vevar antes do balanço, tá? Então, mas só para recapitular, ele tem duas LTBs que ele deve respeitar aí nos próximos dias, até vir o balanço dia 12 e dia 13 tem a teleconferência sobre o balanço do dia 12, tá? Então a gente tem essa zona aqui de suporte, que é mais ou menos entre o 18,09 e 19,05, né? 19,04. E aí ele está respeitando ela com muita força. Lembrando que ele está corrigindo 50% do preço pré-pandemia aqui, que ele subiu muito forte. Então nada demais nessa ação, mas confere lá no vídeo da Vevar, que eu fiz com mais detalhes lá. Cogna 3 devolveu tudo aí após o IPO da Vasta, né? A empresa que foi fazer o IPO lá na Nasdaq. E aí ele está segurando muito forte aqui no 7,25, tá? Não é preço pré-pandemia, como vocês podem ver aqui, porém, se você analisar aqui, ó, a gente tem 250% aqui no pré-pandemia e a gente tem aqui 105%, tá? É quase um 50%, tá? Ele deve parar aqui, é um suporte muito forte, como vocês podem ver aqui, ó. Parou em cima desse suporte, que é uma acumulação de preço aqui, ó, em cima desse outro retângulo, que também é uma zona de suporte. Então, muito provavelmente ele vai dar uma repicada forte para cima agora, se ele renovar topo. Eu acredito que ele vai tocar aqui nas costas da LTA como resistência, repicar para o topo do retângulo e aí continuar subindo. De preferência ele retoma essa LTA e fura essa LTB um pouco mais achatada aqui que está mais macro, tá? Caso não, ele vai renovar aqui, ó, para vocês verem, um topo menor e aí pode ser que ele volte numa tendência de queda aqui, renove fundos menores e topos menores e aí vai ficar feio para a ação, tá bom? Mas Cogni 3 é uma empresa muito consolidada, tá? É uma ação de uma empresa muito consolidada e a gente espera sempre o melhor para esse tipo de empresa que está dando lucro e está com números bons aí divulgados, tá? Banco Pan, deixa eu já jogar um pouquinho para a direita aqui, tem bastante ação ainda, a abertura semanal está ficando um pouquinho longa, mas quanto mais conteúdo, melhor para vocês, tá? Banco Pan está muito lateral, né? Como vocês podem ver aqui, está renovando fundos mais altos aqui, ascendentes, né? Então ele tem que renovar esse topão aqui, ó, do 10,49 mais ou menos. É o próximo alvo para ele renovar. Ele rompeu essa LTA, ele testou a LTA como resistência aqui, ó, e ele renovou fundos maiores. Então tá legal aqui. O Banco Pan está meio que fazendo um triângulo aqui, tá? Muito cuidado. Então o ideal é ele renovar topo agora e furar esse triângulo aqui para cima. Se ele renovar fundo menor, dentre esses fundos daqui, pode ser que ele entre numa tendência de baixa, confirmando o rompimento dessa LTA aqui. Tá bom? Então, cuidado com o Banco Pan. Sabesp, vamos dar uma olhada na Sabesp aqui também, tá lateral, porém é uma lateralização de alta aqui, ó, a gente tem tendência macro de alta com lateralizações acontecendo. Ele está testando essa LTA fúcsia aqui como resistência e está tentando romper, tá? Então, o que ele pode fazer aqui num curto prazo aí? Buscar o 5594, que é um suportaço aqui da ação, bater lá e continuar subindo, tá?
Se ele romper o 5594, eu acredito fortemente que ele vai ali para o 5102, que é o topo do retângulo aqui em amarelo na sua tela aí. Mas ele é uma ação que está recuperando quase todo o preço pré-pandemia. E quando uma ação está fazendo isso daqui, significa que recuperou mais de 50% da ação. E aí mostra que a empresa realmente é muito forte. Então ele não deve entrar em tendência de baixa de novo. Ele deve continuar a tendência de alta, recuperando essa LTA aqui mais achatada, tá? Mas ainda está muito inclinado, então cuidado com essa ação. Banco BMG, fiz um vídeo aí sobre o balanço dela, acho que foi na quinta-feira à noite, tá? Então dá uma olhada lá, que também tá bem legal. Inclusive tem um comentário da Ana Freitas lá no vídeo, que é uma contadora, né? Então ela deu uns inputs um pouquinho mais legais sobre o balanço desse banco aqui. Mas como vocês podem ver, o balanço se mostrou forte, se mostrou positivo. A ação já abriu em alta aqui na sexta-feira com gap e nem chegou a fechar gap, tá? Então ela chegou a valorizar na abertura aqui, na verdade é mais, tem que pegar o preço de fechamento, 7,51% mais ou menos, e fechou com uma alta de 5,45%. Então, o balanço muito positivo, a gente pode esperar uma alta para a ação nos próximos dias, tá? E a gente tem essa LTA, que apesar de semi-rompida aqui, foi mais um teste nessa outra LTB aqui, ó. Vocês podem ver que ele veio testar essa LTB como suporte, retomou essa LTA, então muito provavelmente ele vai corrigir, tocar essa LTA e continuar subindo. A gente tem alvos aqui para cima, que é o meio desse retângulo aqui, que deve ser outro retângulo que eu tracei, e o topo desse outro retângulo aqui, que na verdade são 605 e 699, aí, próximos alvos do Banco BMG. E aí, se ele começar a subir muito forte, tem o 817 e o 913 ali em cima também. Gerdau estava forte a semana, mas entregou um pouquinho, foi testar o 802. É um suporte que dá para ver que ele é muito forte, já tentou rompendo, conseguiu já por uns dias, né? Vamos ver aqui 11 dias. Tem uma LTA que está chegando perto, então pode ser que ele continue nesse vai e vem até tocar nessa LTA e aí sim ele tome uma decisão de subir forte e romper essa LTB. Aí ele pode tocar aqui nessa LTA, ele pode ficar aqui assim, ó, tocar na LTA, testar LTB, testar LTA, romper LTB e vir testar de novo LTA com LTB, seria um ponto bem estratégico aqui. E aí sim ele ia continuar subindo. Então pode ser que ele continue essa tendência de alta bem forte aí. Lembrando que ele está quase no preço pré-pandemia, né? Falta aqui uns 28%, porém ele já recuperou muita coisa aqui pré-pandemia. Então também é uma ação de uma empresa muito forte. Even 3, vamos dar uma olhada aqui. Subiu forte, rompeu aqui a nossa LTA. Testou ela como resistência aqui nesse ponto aqui. Fez um repique para mais ou menos ali 13 reais, né? 12,80 mais ou menos. Voltou a fazer topo mais alto, fez fundo mais alto e agora ele deve romper essa 14,55 aqui, que é uma resistência, e fazer um topo mais alto para continuar a tendência de alta. Apesar de ele cancelar essa LTA aqui, ele rompeu essa outra LTB, ele deve entrar numa tendência de alta aí de novo, tá? Mas muito cuidado, porque ele tem que romper esse 14,05 e ele chegou a tocar aí o 12,92 aqui, mais ou menos. Esse é o ponto certo aí do que eu falei. Não era 12,80, era 12,92, tá? Ele tá em cima aqui dessa zona do 13,77, 13,63, que é esse retângulo um pouquinho mais fino. Então para ele confirmar a tendência de alta, ele tem que tanto romper o 14,55 quanto renovar esse topinho aqui, que foi a máxima dos últimos dias, 15,30, tá bom? Se ele não fizer isso, ele vai renovar topo menor. E se ele já não estiver renovando aqui no 14,55, ele pode entrar numa tendência de baixa, vindo testar essa LTB aqui, para depois retomar uma tendência de alta, tá? Lembrando, tudo é contexto, tudo é macro e micro aí no mercado, tá bom? Magalu, vamos dar uma olhada na Magalu, queridinha da galera. Vamos ver aqui, tá em cima de uma LTA, deixei traçada como verde aqui, acho que eu tracei isso daqui até no fechamento semanal. Então o ideal é que ele continue respeitando essa LTA e quem sabe retomar até essa outra LTA aqui de cima, tá? Vamos dar uma olhada aqui no preço. Essa aqui já voltou todo o preço pré-pandemia e na verdade ele já valorizou aí até 100% quase do preço pré-pandemia. Deixa eu dar uma olhada aqui. 50%, né? 42%, esse 100% que eu mencionei seria se você tivesse lá embaixo, tá? Então, ele subiu, corrigiu, né? Vocês podem ver aqui que ele subiu do preço pré-pandemia, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Tá subindo de novo, precisa renovar esse topo aqui, tá? Então, esse topo aqui, que é o último, é o que tem que ser renovado. Senão ele pode entrar numa outra correção aqui, intra tendências, e aí depois só talvez ele venha tocar aqui embaixo para depois continuar subindo, tá? Cuidado com o Magalu, porque ela tá muito lá em cima já. A TIM voltou a se valorizar aí no fim da semana, tá? Ainda mais com as notícias da exclusividade
do consórcio, tá? Que é a Claro, a TIM e a Vivo agora tem exclusividade com as negociações da Oi. Isso não significa muita coisa, porém o mercado interpretou que sim, e aí ele renovou aqui uma tendência de alta nos últimos dias, tá? Na verdade foi mais quarta, quinta e sexta. Então cuidado que ele não renovou topo, ele pode estar marcando aqui mais ou menos uma LTB, né? Ele meio que rompeu essa LTB, mas ele pode ainda voltar a testar, não fazer topo mais alto e aí voltar para a LTB aqui, tá? Então cuidado com a TIM, que está muito volátil, né? Tá parecendo a Oi. Rail 3, muito forte aí nos últimos dias, testou o topo desse retângulo aqui, que é o 2175, como suporte, fez que ia, rompeu falsamente aqui, e depois, galera, ele decolou, tá? A gente tem aqui uma alta de 8,40%, voltou para essa LTA, que está traçada aí faz tempo, então o que a gente espera? Que ele continue subindo aqui nessa LTA, até romper essa LTB, que já foi testado algumas vezes, e aí ele vai começar a buscar o topo desse retângulo aqui em cima, testar de novo a LTB como suporte e continuar decolando aí ao infinito e além, sendo que o topo do retângulo é 24,70, tá bom? Embraer teve um balanço muito negativo aí, porém o mercado interpretou ele de forma positiva, parece que confiam na empresa ainda, ou ela já está muito descontada, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no preço pré-pandemia, tá bem longe da ação aqui, o preço pré-pandemia, tá? 165% basicamente, então a gente teve uma correção mais ou menos aqui de 50%, então não está bem longe de voltar para o preço anterior, tá? A gente tem algumas LTAs aqui que foram desrespeitadas, tanto essa quanto a azul que a gente deixou marcado, porém ele está testando a LTA como resistência, pode ser que ele volte para ela. Se ele romper essa LTB amarela aqui, vai ficar legal para a ação, porque ele respeitou bastante o topo desse retângulo do 739, tá? Então tem que ficar de olho, cuidado com a Embraer. Pode ser que você entre nela e vire uma IRB Brasil, que você vai ter que deixar seu dinheiro por um bom tempo aí, se você não quiser realizar no prejuízo, tá? Lelis rompeu LTA, testou LTA, voltou, rompeu de novo, né? Vocês podem ver aqui, ó. Rompeu, testou, rompeu de novo, testou, dessa vez respeitou, renovou fundo, renovou topo menor, então tá numa tendência de baixa. Mais ou menos tem até uma LTB aqui, ó. Dá para traçar algumas LTBs aqui. Então cuidado com essa ação, ele teria que romper essa LTB. Inclusive vou deixar ela mais ou menos marcada aqui, faz algum sentido. Vou deixar ela marcada aqui em verde, tá bom? Para a gente ficar analisando isso aí nos próximos fechamentos. Ela teria que romper essa LTB para retomar uma alta e de preferência voltar para essa LTA aqui e tocar nela para depois continuar subindo. Bradesco, vamos dar uma olhada aqui no Bradesco. O Bradesco eu fiz análise esses dias, né? Então eu tinha traçado 3 LTAs que faziam algum sentido. Ele rompeu a última aqui, meio que testou ela, né? Ele rompeu aqui todos os 60 minutos, meio que testou, foi lá testar o fundo do retângulo e ficou nesse zigue-zague aqui nessa zona de briga do preço. Final do dia teve da sexta-feira, né? De tarde teve a notícia do Maia, que moveu bastante a ação de banco. E aí ele fechou de volta nessa briga aqui do retângulo do 2208, 2168. Então tem bastante coisa para acontecer nessa ação aqui. Se ele continuar respeitando esse retângulo, pode ser um bom ponto de compra. Não é recomendação, é só uma análise gráfica. Mas a gente tem outros suportes relevantes aqui embaixo. Então se você entrar nela igualmente a Embraer, pode ser que você fique pendurado nessa ação aí por um tempo. Lembrando que a gente tem essa LTB aqui, bem macro, que ele pode vir a testar e pode ser uma micro tendência de alta dentro de uma macro tendência de queda, tá bom? Tem bastante LTB aqui para o Bradesco testar, tá um preço muito descontado aí de pandemia, então tem bastante lugar para essa ação andar ainda, se ela começar a se valorizar. Azul 4, vamos dar uma olhada aqui na Azul 4, rompeu LTB, testou LTA, né? Bem padrãozinho, ó. Olha que legal, olha no gráfico, hein? Rompeu LTB, testando LTA, voltou a fazer repique, talvez ele teste LTB como suporte agora para depois retomar aqui a LTA, tocar nessa linha aqui de cima, que é uma resistência mais ou menos 24,92, voltar a tocar na LTA e seguir aí numa alta, tá? Esse rompimento da LTB na azul foi muito interessante porque vinha lá de trás, ó. Então era uma LTB bem macro, tá? Então o rompimento dela é bem interessante pra gente, para quem está comprado na ação. Sinqia rompeu essa LTB também de vermelha, tá bem interessante. Tem uma LTA que ele pode vir a testar aqui amarela. Ele está testando a LTB como suporte, então ele pode ficar ou subindo devagarinho aqui, né, testando alguns outros, esses próprios topos aqui que foram feitos, indo e vindo até tocar na própria LTA aqui, ou ele pode voltar para a LTB para continuar testando, tocar na LTA e aí sim voltar a romper com força aí, tá? Mas tá bem legal a ação, tá numa tendência de alta, bem interessante e perto do preço pré-pandemia, então acredito que ele vai chegar lá, tá?
Atom 3 na tela aqui, está testando esse suportaço aqui, zona de suporte, lógico, nunca é um ponto específico. E aí ele está numa tendência de alta também, mas ele deu uma esticada muito forte, então pode ser que ele dê uma corrigida muito forte agora. Ele já está fazendo isso na verdade, mas cuidado que ele pode vir corrigir quase 100%, tá? É uma ação com menos liquidez, parece menos volume. Então muito cuidado com o Atom 3. Minerva, BIF 3 aqui, saiu de um canal aqui que eu tracei mais ou menos. Tem uma LTA aqui, eu tracei o canal a partir da LTA, mas a LTA é o que mais importa aqui. Ele rompeu a LTA, testou aqui esse suporte do 1308, então se ele continuar aí e voltar para a LTA seria um ponto interessante de entrada de compra, tá? Mas caso ele rompa esse fundinho aqui do 1308, ele vai vir testar o fundo do retângulo e aí vai ficar indeciso se ele vai renovar topo menor e fundo menor. Se ele vier para o 1048 vai ficar feio para a ação, tá? Ele rompeu uma LTA importante, pode ser que ele esteja entrando numa tendência de baixa, tá? Porque ele não renovou topo ali em cima, preço pré-pandemia. Ele até recuperou, pode ser que ele só esteja fazendo um repique aqui no 1308, que era o preço pré-pandemia, e aí ele volte ali para os topos e renove topo aqui em cima, tá? É o que a gente espera para a ação, mas cuidado que ele pode corrigir mais. Marfrig também entrou numa tendência de queda nos últimos dias, porém tem uma LTA aqui muito forte, tá? Ele já está no preço pré-pandemia, como vocês podem ver, e esse 1389 aqui que ele fechou em cima do suporte 1386 é o próprio preço pré-pandemia. E aí ele está renovando topos maiores devagarinho. Pode ser que ele renove um fundo maior agora e continue subindo. Então tem bastante norte aí para essa ação continuar se valorizando, tá? O ideal seria ele tocar a própria LTA aqui amarela e continuar subindo. Seria um trade de livro aí, né? Seria um ponto de compra bem interessante. Lembrando que não é recomendação. Tá? JBS, LTB fortíssima que eu fiz aí a análise. Porém a gente tem uma LTA mais achatada, vindo de mais longe, que se for respeitada, eu acredito que ele vai respeitar ela, romper forte aqui essa LTB, buscar a LTA, tocar na próxima LTB, respeitar de novo essa LTA, e aí buscar o fundo desse retângulo e continuar uma tendência de alta calma e bem confiável. Tá lembrando que o retângulo é 2463, 2678, né? E para finalizar, Ambev, né? Eu fiz análise da Ambev aí no canal, ficou uma porcaria, então vamos dar um foco nela aqui agora. Ó, o preço pré-pandemia, galera. Isso aqui é um bom indicador. Ó. Preço pré-pandemia, 84%, tá? Quanto que ele tá agora? 26% e ele chegou a ficar ali 47%. Ou seja, ele corrigiu 50% do preço pré-pandemia, né? Ou ele corrigiu 50% da queda. Agora ele corrigiu 50% da alta que era a correção da outra queda, tá? Então ele fez um zigue-zague de tendência de baixa. Então o que ele precisa fazer agora? Ele precisa respeitar esse ponto do 13,38 aqui, mais ou menos, 13,30, né? E aí retomar e renovar topo. Se ele renovar topo, esse último topo aqui, aí ele vai tocar na na LTA de novo. De preferência ele tocaria aqui junto com o retângulo e continuar subindo. Se ele romper essa LTB, que está mais macro, aí sim ele vai confirmar uma tendência de alta e aí ele deve recuperar o preço pré-pandemia, tá? Mas por enquanto está muito arriscado, tem que esperar um pouquinho aí essa ação. Eu não recomendaria uma compra agora se eu fosse um analista aí, tá? Porém, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. E aí, esse é a abertura semanal. Lembrando aqui, voltando nos nossos futuros, né? A gente tem bastante ponto traçado que eu passei aqui. Não são pontos específicos que vão parar o preço, só são zonas. Então, muito cuidado, não confie em números absolutos. Entenda que tudo é uma zona, tudo é uma região do preço, onde ele vai andar e parar, tá? Então, se você chegou até aqui, o vídeo ficou absurdamente longo, aí quase 30 minutos. Já deixa o seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, comenta e me segue nas redes sociais. Lembrando que eu vou tentar fazer um vídeo desse aqui todo domingo, um pouquinho mais longo mesmo, para passar esse conhecimento para vocês e preparar vocês para a semana, tá bom? E também o fechamento semanal toda sexta, que a gente comenta aí o que aconteceu na semana, e aí todos os dias os fechamentos diários um pouquinho mais rápidos, tá? Então um abraço, tamo junto, até a próxima.